sou Marcos Morcego, comunicador político. Eu ajudei a montar essa programação. Tenho muita honra em fazer uma mesa falando sobre educação em chamas, também com pessoas da sociologia, né, que é a minha área também de estudo, de pesquisa, de trabalho. E eu acho que mais do que isso, né, a gente está trazendo aqui debates que vão para além dos muros da escola, e eu acho que é um rumo do que a gente tenta fazer, trazendo os livros para o Galpão do MST, trazendo cultura para o Galpão do MST, juntando os espaços de solidariedade, de luta, juntando gente de luta, juntando movimento social, partido, organização, instrumento político, se juntando, conversando, dialogando e propondo outros mundos possíveis. Eu queria abrir falando de uma camarada do MST, que é a Roseli Salete Caldarte, que ajudou a formar o que hoje é aqui no Brasil a educação do campo, e que é uma pessoa que trabalha com a pedagogia do MST, pensando numa pedagogia socialista, e ela fala muito da questão da memória, da lembrança, da história, de como a gente mobiliza isso para fazer nossa luta, que é uma das coisas que o capitalismo tenta fazer, né? Apagar a memória, apagar a lembrança, e nada melhor do que trabalhar com sociologia da imagem, pensar pedagogias diferentes, pensar outros mundos possíveis para a gente pensar o que a gente vai fazer daqui para frente. Então, sem mais delongas, eu queria dar as palavras para a Silvia Cusicanqui, que vem aqui, que me honra muito, muito orgulho da Flipei poder trazer isso para a gente. Silvia, a palavra é sua, tá bom? Muito obrigado. Voy a empezar reflexionando sobre la idea de la educación en llamas. Nadie me avisó que ese era el título de mi charla, pero en Bolivia siempre tenemos un dicho, que a mal tiempo, buena cara. Y si te equivocaron, bueno, veremos cómo salimos de la equivocação. Traduzir. Hoje a gente vai começar falando aqui sobre o tema dessa mesa, que é a Educação em Chamas. E eu não sabia o nome exatamente do que seria essa mesa, mas, como diz o ditado, te deram um limão, faça uma limonada. Então, vamos lá. La educación en llamas puede ser una metáfora, por casualidad, acertada, porque en Aymara la misma palabra se dice para la hoja del árbol, para la folla da floresta y también para la página de un libro. Entonces creo que por casualidad Educación en Llamas es una metáfora de lo que estamos viviendo en estos tiempos de crisis planetaria, donde los bosques cada día se incendian y con ellos se incendian también los conocimientos y la memoria. A metáfora de educação em chamas, na verdade, é inconsciente. Vem da Aymara a mesma palavra laf, que é usada para designar ao livro e as folhas das árvores. Nesses tempos que a gente está vivendo, a crise planetária, as matas que estão pegando fogo cada ano com mais frequência, cada ano com mais intensidade na Amazônia, por exemplo, no Cerrado, na Tiquitania, e isso tudo me permite fazer uma reflexão sobre o colonialismo. Bueno, ahora voy a hablar de las lenguas y de los lenguajes. Eu vou falar sobre a língua e as linguagens. Explicaré el nacimiento de un libro. Desde que yo fui profesora en la Universidad Pública de La Paz y percibí
el racismo estructural, las jerarquías lingüísticas. Los estudiantes migrantes del campo tenían que hablar una lengua que no conocían, que yo misma tuve dificultades de hablar porque nuestra lengua es impura, mesclada e tcheje. Eu vou falar agora das metodologias que eu mesma percebi, a percepção do racismo estrutural, da hierarquia linguística. Desde que eu era professora, a linguagem acadêmica, não escrever da forma que a gente fala, tudo isso é o que eu vou trazer aqui, pela impossibilidade de aceitar a pluralidade das linguagens. E esses são meios, né, de falar, meios da fala que a gente une numa categoria linguística mais ampla. Y por eso yo hablo de que el lenguaje puede convertirse en una cárcel del pensamiento, porque castellano, que es la lengua que yo hablo, no es lo mismo que español. En España se habla catalán, se habla euskadi y no existe el español. Por eso pienso que la lengua legítima, hegemónica, se convierte en una cárcel para los migrantes, para los que hablan lenguas mezcladas, para los que vienen de países mixturados, ¿no? Y el contexto colonial es lo que explica la jerarquia del lenguaje. Eu acredito que a língua se torna uma prisão linguística quando ela não é falada puramente da forma como a gente se expressa, né? O castelhano não é a mesma coisa que o espanhol e não é necessariamente uma língua culta. Lá nos anos 80, em La Paz, a gente criou a nosso próprio grupo, o coletivo Xixi, um termo que expressa melhor a língua que a gente fala, que é o castimiliano. Castilha não é a Espanha, foi o que o reino europeu impôs, né? A língua e colonizou a alma indígena aqui nesse continente. Mas no contexto colonial é uma forma despectiva e não como uma maneira de insultar, mas a gente precisa superar o complexo colonial e dá muito trabalho, né? Ter que lidar com as línguas e não é algo automático. Por isso que muitos imigrantes com muita inteligência, eles acabam abandonando a faculdade e desenvolvendo seus talentos fora da academia. E agora eu vou traduzir a Patti. Porque muchos migrantes con mucha inteligencia abandonan la universidad y desarrollan sus talentos fuera de la universidad. A mí me han echado de la universidad cuando estaba empezando a escribir, creo yo, mis mejores libros. Pero yo no quiero hablar de mí, quiero reflexionar sobre la imposición imperial de la homogeneidad lingüística. Eso implica una erradicación de los modos cotidianos de comunicarnos entre personas. El aprendizaje de una lengua es un proceso natural. Los niños no estudian gramática para hablar la lengua de sus padres, pero es el ingreso al sistema escolar lo que produce traumas por el trabajo de represión. Los padres que sufrieron discriminación no desean que sus hijas y sus hijos pasen por esa misma tortura y entonces hay una represión lingüística internalizada. No permitimos que aprendan el lenguaje de nuestros abuelos. Es una realidad a la cual hay que hacerle frente con sabiduría. A imposição imperial
da linguística homogênea implica num processo de erradicação dos modos cotidianos de se comunicar entre as pessoas. E a aprendizagem de uma língua é um processo natural. As crianças aprendem sem gramática. Ingressar no sistema escolar pode causar traumas, dores, especialmente se a geração anterior tentou apoiar com um trabalho de repressão. Pais que sofreram discriminação e não querem que seus filhos passem por isso, nesse contexto aparece uma repressão internalizada. La colonización es una imposición de un modo de hablar legítimo, sustentado en programas universitarios colonizados por Europa. Es un neologismo que ha propuesto Carlos Walter Porto González, refiriéndose a que Europa y Estados Unidos juntos proponen una norma universitaria para homogeneizar las formas de conocer y se crea una escalera donde el que sube más arriba ya empezó con privilegio y el que queda abajo sigue estando abajo. Es la reproducción del colonialismo educativo. A colonização é uma imposição da palavra legítima, que está nos programas universitários colonizados por Europa. É um neologismo proposto por Carlos Walter Porto González, cujo livro fala sobre a destruição da Amazônia, e eu pude conhecer e escrever o prefácio desse livro. Essa colonização produz gerações incapacitadas por um sistema escolar que é como uma escada. Só quem começou com privilégios consegue subir e alcançar os lugares mais altos, ter profissões, entrar nas pós-graduações. Na Bolívia, por exemplo, essa pirâmide educativa tem uma base mais longa, né? Somente quem tem privilégios consegue entrar na educação superior, e isso poucas pessoas têm acesso. Quem começou com vantagem vai sempre ter vantagem, mas a maioria fica fora ou então imigra a outros países onde consiga encontrar espaços para os seus talentos. Los dos libros míos que ha publicado Elefante no están escritos en español, están escritos en castellano, y Milla es castimillano, es el lenguaje hablado por las niñas, por las adolescentes aymara hablantes, y es un idioma discriminado. Pero escribir como uno habla es una meta que yo me he propuesto para la pedagogía alternativa. No escribir como dicta la norma hegemónica que crea cada vez más personas excluidas, sino que revelar nuestra forma de hablar, y en esa forma de hablar nos vamos a comunicar mejor. No solo en el plano metodológico o lingüístico, sino también en el plano teórico. Os meus 2 livros publicados pela Elefante foram escritos em castimiliano, que é o castelhano impuro, não contaminado nem manchado pelas palavras ou conceitos de aymara, mas é justamente o idioma impuro, né? Aceitar a combinação do castelhano com aymara, inglês e outras línguas, inclusive o português, porque essa é a minha luta. A minha luta é trazer a língua falada escrita e não aceitar tudo aquilo que tem sido proposto pela academia. Solo desde aquí. Entonces, debe entenderse mi resistencia como algo que nace de mi cuerpo. No soy capaz de vivir la esquizofrenia lingüística
Quiero caminar por el mundo en paz con los territorios que habito. Quisiera hablar varias lenguas para entender mejor la diversidad. Lamentablemente solo hablo aymara, castellano, castimillano, algo de francés y mucho de inglés. Pero eso me ha abierto las puertas al África anglófona, a la África francófona, al Caribe. Entonces, el inglés es un mal necesario, pero tenemos que quizás en un futuro generar una ecología de la mente capaz de tolerar la diversidad y salir de las cárceles, de los encierros lingüísticos, culturais e também acadêmicos. Então, vocês precisam entender que a minha resistência é algo que nasce do corpo. Eu não sou capaz de viver a esquizofrenia linguística, mas eu quero caminhar pelo mundo em paz com os territórios em que eu habito. Eu gostaria de falar várias línguas para entender melhor a diversidade. Infelizmente, eu só falo aimara, castelhano, castimiliano, um pouco de francês e muito de inglês, que é um mal necessário e pode ser usado como ferramenta de comunicação, pode gerar ecologia da mente, aberta à possibilidade de superar os guetos, as prisões linguísticas, culturais, raciais. O inglês me deu possibilidade de comunicar melhor com a África, com o Caribe e com alguns outros países. Vou começar aqui. No está en mi registro lingüístico, ni tampoco en mi memoria como luchadora social, como activista, quemar libros o incendiar bosques para mirar mejor el paisaje. Pido entonces disculpas por no hablar de la educación en llamas, sino de las llamas sin fronteras que consumen los árboles entre Brasil y Bolivia, en el norte, en el departamento del Acre, en la Chiquitanía, en el Cerrado y en todo el gran espacio amazónico. El fuego no conoce fronteras. Y por eso, quienes pretenden apagar los fuegos, que en el caso de Bolivia son militares, cometen la estupidez de pensar que su tarea acaba donde comienza el Brasil. Sem comentários. Não está no meu registro linguístico nem de ativista queimar livros ou então incendiar algo para visualizar melhor a paisagem. Então eu peço desculpas porque eu não vou falar do incêndio em chamas nas palavras, mas sim de um incêndio sistêmico da selva, das llanuras, dos bosques. É o que acontece no meu país e também no Brasil, porque o fogo não conhece fronteiras. Para quem pretende apagar o fogo, no caso da Bolívia, os militares estão cometendo uma estupidez de pensar que a tarefa deles acaba onde começa a terra do outro estado, a Chiquitania, o Cerrado e os povos que habitam nesses lugares, porque ambos estão lá do lado da fronteira da Bolívia-Brasil. Los dos libros míos y otros libros que he traído sobre las luchas anarquistas son un pequeño aporte, un acto de resistencia contra las jaulas del lenguaje, contra la cárcel del lenguaje. Quiero superar las coerciones y las violencias que los estados y naciones practican todos los días contra los pueblos, los bosques y los animales. Toda la gama de seres vivos y de la vitalidad que nos permitiría tener esperanza. Esa coerción estatal siempre está dispuesta
a liquidar nuestros pueblos y nuestra memoria. Pero una feria del libro es un aporte a la diversidad y a la comprensión profunda de los males de esta modernidad depredadora. Sociedades grandes o pequeñas deseamos vivir en amistad, en intercambio, en discusión y no dejarnos amenazar ni liquidar por la nueva Inquisición. Sigamos siendo pecadores y pecadoras del lenguaje y sigamos avanzando por rutas de conocimiento a través de libros y obras sin fronteras. Meus 2 livros, que foram publicados pela Elefante em português, são um pequeno ato de... quebrar essa prisão da linguagem, é uma maneira de superar a coesão, a violência que os estados e as nações praticam cotidianamente contra os povos, contra as florestas e todos os seres vivos e vitais. A força coerciva está sempre pronta a aniquilar os nossos povos e também a extinguir a nossa memória, aquilo que a gente tem contribuído para a diversidade, para a compreensão profunda daqueles que reclamam, né, como sociedades. As sociedades grandes ou pequenas que nós desejamos viver em amizade, o intercâmbio, o debate, hoje parecem estar ameaçadas pela nova Inquisição. Nós vamos seguir sendo pecadores da linguagem e do conhecimento, cruzando fronteiras dos países, da língua e da atividade. Vamos continuar tendo coragem para seguir transgredindo os mandatos dos impérios culturais e econômicos brutais. Vamos ler os livros sem fronteiras, vamos nos esforçar para compreender entre vizinhos e fazendo amizades silenciosas com gestos no olhar e de mãos dadas. A fala de Patrícia é muito melhor que a minha fala. Muito más completa. Bueno, he aprendido muchas cosas en el camino de mi larga vida. Tengo 76 años y quiero terminar esta conversación con un poco de reflexión sobre la ética. La ética no es un capítulo de la filosofía griega. La ética es una relación cotidiana de respetos, complicidades y gestos de humilde admiración por el artificio humano. A pesar de la degradación que hoy se vive en nuestros países y en el mundo entero, la soberbia de los imperios arrasando territorios, vidas y talentos, podemos persistir en la resistencia y en la lucha. Eu gostaria de falar que nos meus mais de 70 anos aprendi muitas coisas, mas a ética não é um capítulo da filosofia grega. É uma relação cotidiana de respeito, cumplicidade e gestos de humildade, de admiração pelo artifício humano. Apesar de toda a degradação que a gente está vivendo hoje nos nossos países, no continente, no mundo inteiro, quando a soberba dos impérios arrasa com os territórios, vidas e talentos, eu acredito que a gente pode continuar sendo a resistência. Sintetizamos y ahí ponemos aquí. En muchos espacios femeninos, indígenas y chejes persiste la voluntad y el deseo de continuar caminando, esparciendo semillas, alimentando procesos creativos en todos los terrenos de la condición humana. Estos gestos no requieren de discursos grandilocuentes ni de palabras muy sonoras. Son combinaciones de materiales diversos, como el pan, el alimento cotidiano,
la idea de libertad, la utopía de un mundo mejor, es como una levadura que crece día a día, abrigada por nuestras manos. Somos capaces, somos talentosas, pero no hagamos de ello un acto de soberbia o de competencia por quién sabe más. Cuando hay anuncios cósmicos de tormentas y desgracias, los grandes problemas requieren pequeñas soluciones. El humilde sentido del deber y sobre todo la actitud de continuar el camino con dignidad, capacidad autocrítica y disponibilidad de aprender atenta a las demás voces, humanas y no humanas. Superar la actitud de sabelotodos, de poderlos todo, de querer soluciones rápidas. No se puede enfrentar la crisis con pura provocación. Y además me han hecho un afiche, los de Flipey, que yo me he quejado con un arma medieval de destrucción. Y yo he dicho, yo soy una abuelita que no tengo energía para enarbolar un mazo, pero tengo una pequeña propuesta de micropolítica para seguir adelante y para que las nuevas generaciones no sucumban a la impaciencia y al dolor. Em muitos espaços femininos, indígenas e tiches, persiste a vontade e o desejo de continuar os caminhos, plantando sementes e alimentando os processos criativos em todos os terrenos da condição humana. Esses gestos não requerem discursos grandiloquentes e nem palavras que ressoam. São combinações de materiais diversos, como o pão, o alimento cotidiano, a ideia da liberdade, a utopia de um mundo melhor. É como uma levadura que cresce todos os dias, como fermento, na verdade, que cresce todos os dias, abrigada pelas nossas mãos. Nós somos capazes e talentosas, mas não vamos fazer disso um ato de soberba ou de que nós sabemos tudo. Quando tem anúncios cósmicos de tempestades ou desgraças, a pequena ação é continuar sendo humilde no sentido de dever e, sobretudo, ter uma atitude de continuar o caminho com um olhar de dignidade, de autocrítica e disponibilização de aprender, sempre atento às outras vozes humanas e não humanas também. É necessário superar a nossa atitude de quem sabe tudo, de quem pode tudo, de quem deseja soluções imediatistas e rápidas para enfrentar as crises. E aí ela contou uma situação que ela foi abordada com uma arma, né? Apontaram uma arma para ela e ela falou: gente, mas eu sou apenas uma senhorinha de idade. Bueno, vamos a sintetizar. Pero voy a repetir, a grandes males, pequeños remedios. No nos cuesta trabajo bajarnos del pedestal del ego, pensar que tenemos que ser valientes, rápidos, movilizarnos, gritar, morir por una idea. Pero para mí, como abuela, como vieja, que tengo hijos e hijas que están luchando por sobrevivir, nietos y nietas que están trabajosamente enfrentando el desastre del mundo, creo que no podemos regalar nuestras energías a un sistema que nos quiere ver derrotados y derrotadas. Después de que han pasado los primeros momentos de euforia, puede venirse abajo el castillo de naipes que hemos construido. Si somos realmente valientes, es necesario aceptar que las luchas de nuestras antepasadas no han sido en vano. La aceptación de una realidad no es lo mismo que la resignación.
Eu vou resumir aqui bastante e lembrar que para grandes males é possível pensar em pequenas soluções. Dá muito trabalho descer o nosso ego do pedestal, pensar que a gente precisa fazer algo rápido, nos mobilizar, gritar, morrer de raiva, mas a gente não pode dar as nossas energias a um sistema que quer ver a nossa derrota. Depois dos primeiros momentos de euforia, normalmente vem tudo aquilo que a gente constrói vem abaixo, né? Então, se a gente realmente for corajoso, é necessário aceitar que as nossas lutas e as lutas dos nossos antepassados não foram em vão. A aceitação da realidade não é a mesma que você se resignar. Vou eliminar esto. Yo quiero hablar después, escucharlos también a ustedes. Pienso que a veces es mejor escuchar que hablar. El único problema es que soy sorda. Agora eu quero ouvir também, eu estou falando, mas eu também quero ouvir de vocês, porque eu acredito que é melhor a gente ouvir do que falar. O único problema é que eu sou um pouco surda. Pero puedo escuchar con la mirada y con el corazón. Mas eu posso ouvir vocês com o olhar e o coração. La crisis también es un hecho personal. En mi país están ocurriendo cosas terribles. No quiero hablar de ellas. Prefiero vender mis libros para regresar a mi casa con algo de aporte a mis muchas obligaciones hacia mi casa, mi familia, mi colectiva Anarcocheje y muchas pequeñas tareas solidarias. Por eso invoco a mis ancestros aymaras y sefardíes para recuperar el trato con los libros, las relaciones cara a cara, la amistad y el cariño como rutas hacia un reencuentro significativo, sea a través del arte, la ciencia o el análisis político-social. Quizás así podremos guardar nuestras energías para no sucumbir a la desesperação ou a la impaciência. A crise também é um fato pessoal. No meu país tem acontecido coisas horríveis, que eu não quero falar disso. É melhor vender os meus livros para voltar para casa com alguma coisa que eu tenha conseguido para pagar as minhas contas, minhas coisas de casa, minha família. Vou voltar para o meu coletivo Anarco Kit e também as outras tarefas solidárias que eu faço lá. Por isso eu invoco os meus ancestrais, aimaras e sefardes para recuperar o trato com os livros, as relações cara a cara, a amizade, o carinho como possíveis vias para termos um reencontro significativo, seja na arte, na ciência, na análise político-social, e assim, quem sabe, a gente consegue preservar as nossas energias para não sucumbir à desesperação e também à impaciência. La velocidad de la vida nos está haciendo sentir un acabamiento de la memoria, de los espacios de convivencia y también el acabamiento del silencio. Hoy es luna llena y meditar en la luna llena ha sido la necesidad más fuerte que he sentido en los últimos años, cada mes, para fortalecer mi alma de madre, de abuela, que cantó y cantará, que tejió y tejerá, escribió y escribirá en el palimpsesto de las memorias actuales y futuras. Cuando cruce el río hacia el otro lado, podré reunirme con las estrellas y planetas del cosmos desconocido. Muchas gracias. Vou traduzir só essa última fala dela. A velocidade da vida não está fazendo a gente sentir que a memória está acabando. Os espaços de convivência, o silêncio. Hoje é lua cheia, e meditar na lua cheia
é uma necessidade mais forte que está dentro de mim nos últimos anos, para fortalecer a minha alma de mãe, de avó, que canta, que vai cantar, que tricotou, que vai tricotar, que escreveu e que vai escrever nas memórias atuais e futuras. Quando eu atravessar o rio para o outro lado, eu vou conseguir me reunir com estrelas e planetas do desconhecido cosmo. Muito obrigada. Uau, 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 uau. É isso. Estamos só começando, tá, gente? Relaxa que estamos só começando. Antes de passar a palavra para minha camarada aqui do lado, eu queria lembrar vocês, óbvio, após a mesa, passar para comprar os livros, né? Esses dois na Elefante, Sociologia da Imagem, que está chegando agora, inclusive, aproveitem. E tem também esse da N-1, uma reflexão sobre práticas e discursos descolonizadores. Aí, ó, livro sobre o anarquismo. E aí, antes de passar, eu queria citar aqui uma frase que está do Lenin, que está na abertura do livro aqui, que é: devemos sonhar, mas com a condição de acreditar firmemente em nossos sonhos, de comparar a realidade do dia a dia com as ideias que temos dela, de realizar meticulosamente nossa fantasia. E assim a gente recebe. Camarada, o palco é todo seu, se apresenta aí pra galera e dá o papo que agora vai pegar fogo. Bom, boa noite para todos e todas e todes que estão aqui com a gente nessa noite. Para mim é uma alegria, uma satisfação participar desse evento. Agradeço a organização do evento, o Cauê, especialmente a editora Elefante, Tadeu, Carol Freitas, e fico mais feliz ainda de ser um evento que ultrapassa os muros da universidade. É um evento não acadêmico, eu sou professora da Universidade Federal de Goiás, né, lá no Cerrado, onde sabemos que o Cerrado arde em chamas em muitos momentos do ano, e estou aqui participando dessa conversa, e é uma satisfação também ouvir a Sílvia, quem me inspirou e cujas palavras ecoaram também para mim durante muito tempo. Eu sou antropóloga e eu faço pesquisa no Peru, nos Andes peruanos, desde 2009, num pequeno povoado chamado Andamarca, no departamento de Ayacucho, que é um povoado de aproximadamente 2.000 pessoas, de camponeses indígenas quechua-hablantes. Então, escutando agora a fala da Sílvia, eu vou, na verdade, começar de trás para frente. Eu decidi mudar aqui a minha fala. E eu gostaria, primeiro, de dizer que também é uma grande felicidade para mim presenciar, né, o lançamento do livro do Sociologia da Imagem, que está sendo publicado pela editora Elefante. E para nós é um ganho muito grande, né, poder também formar outros públicos de leitores e distribuir também esse diálogo por aí com alunos, né, na graduação e em outros momentos de aprendizado. Então, já que foi feita essa menção ao livro, eu gostaria de dizer que uma das coisas que mais me marcou e que foi importante para mim durante a minha trajetória de pesquisa, como pesquisadora, foi essa potência, essa proposta de tratar as imagens como uma coisa potente em si mesmas, né? E não apenas como um material de apoio, e não apenas como alguma coisa ilustrativa, né, de uma outra ideia, mas como algo que contém em si mesmo uma reflexão, uma teoria, uma proposta política. E isso faz toda a diferença, né? Muda tudo quando a gente está trabalhando com tradições orais e que não tem formas de escrita, muitas vezes,
como a gente entende a escrita ocidental, mas a gente está falando de desenhos, de fotografias, de pinturas. Então, uma das coisas mais interessantes do livro, né, e que eu acho que a gente pode pensar como uma metodologia que está sendo proposta e ferramentas também que a Silvia compartilha com a gente, é como pensar alguns sociólogos da imagem, né, nas nossas realidades, nas realidades seja da nossa luta política, seja da pesquisa, seja, enfim, diversos momentos da vida cotidiana e momentos insurgentes, né, a gente pode pensar nessa sociologia da imagem como algo que vê a imagem como uma coisa que revela e a palavra como algo que vela, né? Então, nesse sentido, a gente tem a pintura como uma possibilidade muito grande e a gente vê isso também na proposta que a Silvia nos traz através do Melchior Maria Mercado. A gente vê isso também no cinema, como um outro sociólogo da imagem, como a Silvia também apresenta, que é o Jorge Sanguines, né? E a gente poderia pensar outras possibilidades, talvez, a partir dos nossos diálogos, da nossa interlocução e das nossas lutas, né? Então, isso me empolgou, me estimulou também a pensar, no caso peruano, numa figura muito importante, num fotógrafo peruano indígena que viveu no final do século XIX até a década de 70, mais ou menos, do século XX, que é o Martin Chambi, e que foi alguém que também revelou outras imagens acerca das populações rurais, populações camponesas, populações indígenas, andinas, né? E criou um acervo muito grande, gigantesco, sobre essas populações. Também fotografou elites, classes médias, né, camadas médias, mas a gente consegue ter uma proposta política também de registro, né, de uma criação de uma imagem indígena que não está associada a uma ideia negativa ou a uma inferiorização no sentido artístico, né? Ou a essa oposição dos selvagens e dos civilizados, né? A uma população indígena que não é considerada, que não é vista, que não é mostrada, né? Como essa estereotipada através de outros criadores, forjadores de imagem, como outros forjadores de imagem fizeram no Peru, né? Então, tem uma importância muito grande essa ideia, essa proposta que a Silvia está trazendo também com o livro. E coisas mais atuais também podem ser pensadas, né? Como no caso, por exemplo, do cinema peruano mesmo, a gente tem uma obra muito recente, um trabalho muito recente, alguns de vocês devem conhecer, do Oscar Catacora, que se chama Unha e Pátia, que é o primeiro longa-metragem filmado inteiramente em Aymara, né, em língua aymara, que é um jovem diretor peruano que faleceu precocemente e que vai nos mostrando a vida nas altitudes mais altas da Puna, né, da Puna peruana, ou seja, em rincões, lugares muito longínquos, muito desertos, e de como essas pessoas, um casal de senhores, vive e se relaciona com esse ambiente ao seu redor, né? Esse ambiente que tem a sua vitalidade, que tem uma força vital muito grande, mas também tem as suas hostilidades e as suas agruras, né? Então aí também tem uma versão contemporânea também do que a gente pode ver de quem faz, né, de um diretor indígena aymara,
e também das próprias imagens, o que elas nos falam, o que elas podem ajudar a aumentar, a ampliar os nossos imaginários, porque elas trazem outros imaginários, né? Então, acho que fico muito feliz com esse lançamento e convido a vocês todos a comprarem o livro, lerem. E uma coisa que a Silvia falou antes é que ela trouxe também livros que estão à venda no estande da Elefante. Então, vocês também podem ter acesso lá a esses livros. Bom, e voltando um pouco, talvez, para a temática da mesa, que era pensar a educação, pensar em pedagogias comunitárias, locais, a gente pode realçar que muitas populações originárias, povos indígenas, trabalham com uma forma de aprendizado, né, muito corporal. Então, a memória tem um lugar central muito grande, existe uma memória corporal, existe a oralidade, que é muito potente, existem esses registros variados, imagéticos também, né? Mas que ultrapassam muito a palavra. Eu acho também importante a gente levar isso, né, assim, radicalizar um pouco essa ideia e prestar atenção nessas outras possibilidades de registros arquitetônicos, inclusive, né? Grafias variadas, etc. E uma das coisas que eu mais aprendi, então, em Andamarca, fazendo pesquisa etnográfica desde que eu era uma jovem estudante de antropologia, foi como se aprende, como existe, como há essa centralidade corporal, quando a gente pensa na política, né, na micropolítica, quando a gente pensa nas lutas autonomistas, quando a gente pensa na força coletiva também que as populações indígenas têm de demonstrar de expressar a sua insurgência, né? Seja usando o corpo ou para fechar estradas, para fazer bloqueios, para fazer greves, ou seja também criando outras formas de expressão, como a dança, por exemplo, né? Então, talvez das performances críticas mais potentes em Andamarca é uma dança que se chama Dança Etirreiras, e que é uma dança que teve origem, né, na ocupação colonial das terras do território andino, em que se impunha uma certa desconexão, né, da população, das pessoas com esses lugares que eram plenos de força vital, né, onde habitavam seres diversos, não humanos, e essas relações elas foram se fragilizando, foram enfraquecendo até o tempo em que supostamente essas forças todas começaram a ir embora, né? E então uma forma de reconectar e de invocar essas forças foi através dessa, digamos assim, da origem, né, de passos e de movimentos corporais que são, para os meus amigos andamarquinos, origem da dança Etirreiras, né? Então, é uma dança em que o corpo tem que ser atravessado por essas forças da paisagem, e é uma dança muito importante, central até hoje, né? Então, passaram-se séculos, mas isso é o que precisa acontecer e ser dançado, é o que precisa acontecer corporalmente, né? São esses bailarinos que precisam abrir, de certa forma, o ano agrícola, né? Então, quando começa a festa da água no início de agosto, é quando essa dança é preciso ser dançada, né? E a forma de aprendizado é absolutamente corporal, mas atravessando, né, todos esses territórios, grutas, terrenos vazios e potentes, né, distantes dos trânsitos humanos, águas profundas também, em que se possa se reconectar com esses seres viventes da paisagem, né? Então esse é um aprendizado
geracional também, há muitas famílias de dançantes, e que também pode ser lido, de certa forma, como um modo de dançar essa contra-colonização, né? Um modo de expressão corporal que justamente faz aquilo que se propunha que fosse extirpado, né? Se falava nessa época da extirpação de idolatrias e dessa desconexão, né, que os povos andinos passariam com a colonização e com a religião católica, né, com a adesão à religião católica. Então, eu acho que a gente consegue ver e ter algumas leituras de performances críticas que vão acontecendo com o corpo, através do corpo, e de performances que são também releituras ou transformações de algumas coisas que aconteceram muito tempo atrás, como um outro exemplo que eu quero dar, e aí com isso eu termino, que é uma versão contemporânea da tauromaquia andina, né? Então, a tauromaquia, ela foi sendo transformada. E o exemplo atual que eu quero trazer é que, apesar de haver muitas praças, né, de corrida de touros ou de touradas, no Brasil a gente usa mais a palavra touradas, de existir muitas praças no Peru e ter sido talvez a praça mais antiga na América, segundo alguns autores, depois da Europa, né? E de os povos andinos terem uma paixão também pela tauromaquia. Hoje em dia a gente tem uma versão contemporânea que é a tauromaquia sem sangue, né? E que é um enfrentamento, brincadeira, né? Jogo e enfrentamento, né? Entre humanos e animais selvagens, né? Os touros selvagens, que são capazes até de matar os humanos num encontro inesperado, por exemplo, né, nos terrenos desertos na Puna, nas altitudes, mas que tem um terceiro elemento que foi incorporado, que são personagens cômicos, né, palhaços, homens vestidos de mulheres, e que fazem com que toda talvez os possíveis passos e esse enfrentamento um tanto heróico, né, e a morte, o propósito de matar o animal, fossem substituídos pelo propósito de fazer proliferar o riso. Então, é uma corrida em que todos os participantes devem rir e o propósito central é fazer proliferar o riso, né, inclusive o riso dos próprios animais, ou melhor, os andamarquinos dizem que é preciso matar o touro de rir, né? Então, são momentos em que ferir os animais não faz o menor sentido. Na verdade, é um momento em que, se isso por acaso acontece, há um levante, né? As pessoas se opõem imediatamente, há uma ação contrária, né? Há uma expulsão, uma punição também de quem por acaso ousar ferir um touro, né? Mas o fato é que a gente pode pensar isso também como uma grande crítica à noção de humanidade trazida com os colonizadores, né? Seria então uma transformação que traz consigo uma outra noção de humanidade, né? E traz consigo uma crítica. De certa forma, o que se procura é muito mais fazer com que o riso seja coletivo e seja disseminado, né, e que a participação seja coletiva, do que fazer com que haja qualquer ato de dominação, né, de subjugação animal. Então, os animais são protagonistas também nesse ritual, nesse jogo, enfrentamento. E isso nos fala também do tanto que os animais fazem parte da vida andamarquina e o quão entranhados também eles estão nos próprios corpos, né? Não vou me estender muito mais, mas eu acho que a gente consegue, através de algumas, como eu já falei antes, né, de algumas ideias, algumas ferramentas que a Silvia nos traz, de pensar também em formas de quanto essa descolonização ela tem uma dimensão prática, uma ação, uma praxis, né?
e o quanto a gente pode atentar, talvez, para alguns eventos, né? Para algumas, enfim, objetos, grafismos, etc., grafias, que talvez a gente não atentasse com o mesmo olhar se a gente não tivesse sido contaminado de alguma forma pelas propostas da Sílvia. Então, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui e também obrigada pela escuta. Bom, gente, agora eu vou levantar, tanto para mostrar aqui os livros aqui, ó. Os Dois de Elefante, O Mundo de Tite é Possível, Ensaios de um Presente em Crise, o novo Sociologia da Imagem, e aqui uma reflexão sobre práticas e discursos descolonizadores na N-1. Também mostrar, óbvio, a camisa da Flipei, né? Fazer um pouquinho de merchan nosso também. Brincadeira. Eu queria, na verdade, a gente vai abrir para perguntas, então eu queria que pelo menos 2 pessoas viessem aqui para o canto já para a gente fazer em sequência. Queria que a Sílvia comentasse aqui e eu vou também colocar uma pergunta minha, tá bom? Porque a partir da sociologia, né, que eu sou estudante de ciências sociais, eu me aproximei desse debate sobre pedagogia. E nos próprios títulos dos livros traz essa reflexão de mundos diferentes que existem hoje, diferentes desse mundo construído pelo colonialismo. E aí eu me pergunto assim, a sociologia nesse ponto, então, ela se torna uma pedagogia, e uma pedagogia que já existia, ou é simplesmente a gente está vivendo e é isso, e na verdade o colonialismo tenta definir essas coisas e a gente vai tentar fugir disso. Enfim, uma pergunta meio abstrata, mas é essa a pergunta que eu queria colocar. Você quer fazer a pergunta? Pode se aproximar aqui, por favor. Boa noite. Muito obrigado aos organizadores aqui do evento, que é um dos melhores que eu estou assistindo durante o ano. Um grande evento aqui. Parabéns a todos para esse grande evento. Muitas graças. Meu nome é Juan Cusicanqui. Eu sou ator e faço parte do Fronteiras Cruzadas, é um grupo de estudos que faz parte da USP, Unicamp, e também faço parte do Centro Cultural Andino Amazônico, e eu sou performer, ator e músico. Sílvia, eu queria lhe perguntar, esta pergunta é de uma amiga. Ella disse que queria saber, usted, como se autodeclara. Eu me autodeclaro que eu sou aymara, ¿sí? E outra coisa também, me pergunta, eu quero que você explique o que significa chichi e que significa cheje. Yeah. Muitas graças. Obrigada. Era uma linha sem começo e fim, las flores de mi jardim, meus avós sembraram. Era uma Vale do Jucá, Ciba, 1960. Eu me autodefino anarquista sin fronteras. Falo un poquito de todas las lenguas. Amo el idioma aymara, nayaja, hilata. Cauquín que tasa hilata. Nayaj humapeo al monta aymarata. Pal asiñanía aymarata. Era una línea sin comienzo y fin, las flores de mi jardín, meus avós sembraron. Gracias.
Y Martín Chambi es un hombre sin fronteras, porque era un maestro de la luz. Y quiero que sepan una pequeña cosa. A Martín yo he conocido hace muchos años, he enseñado, he mostrado sus imágenes, pero lamentablemente una universidad de California ha comprado los derechos de clasificación y ha clasificado como clasifican el Google, comidas, paisajes, viajes, animales, con lo cual lamentablemente se ha perdido la cronología de Martín Chambi. E isso seria bueno que tomes em conta. Graças. Eu gostaria só de fazer um comentário sobre Martin Champa, que a obra dele foi comprada por uma universidade na Califórnia e foi perdida muito da cronologia da obra, né? Porque eles classificaram como o Google classifica, por imagem, lugar, comida e etc. E não é necessariamente dessa forma como essa obra deveria ser classificada. Acho que isso é importante ressaltar para vocês saberem também de algo que foi trazido aqui hoje. Sempre corremos o risco de que nuestros pensamientos sean expropiados. Y por eso yo les invito a alegrarnos, a reír y a comprar. A gente sempre corre o risco dos nossos pensamentos serem dessa maneira, né? Serem configurados dessa maneira. E por isso eu convido vocês a sempre darem risada, viverem, se divertirem e também comprarem meus livros. Bom, eu me chamo Jean, eu sou estudante de economia e eu li no seu livro o conceito do double bind, que é o conceito do double bind, o Pachiyama, que, enfim, a minha mãe é camponesa e eu vim de uma cidade pequenininha estudar economia aqui em São Paulo. E eu queria saber como que eu não me rasgo, porque eu cresci escutando a minha mãe falar dela plantando e eu vim para uma cidade que não é minha, eu vou para lá, eu não sou filho da minha mãe, e eu venho para cá e eu não sou filho dessa cidade. Como que eu não me destroço aqui? E se você pode falar um pouquinho do Double Bind em relação a isso, que eu li no O Mundo Thierry é Possível. Es muy buena pregunta para cerrar esto. É uma pergunta muito boa para encerrar esse assunto. No sabemos nuestra antigüedad, ¿no? Somos todos y todas herederos de muchas sangres. Y yo tengo una nariz así, una piel blanca. Mi papá tenía ojos verdes. Yo no puedo decir soy aymara. Aymara es una lengua. Entonces, hablemos de la memoria y recordemos abuelas, abuelos. Y por ahí yo he tenido una abuela muy buena y un abuelo muy malo. Y mi abuela no era aymara. Y yo la amo. Entonces, tenemos la libertad de identificarnos con una o varias ramas según siente nuestro corazón. Y mi abuelita sabía coser, cocinar, y a mí me gusta coser, cocinar, pintar y caminar. Entonces, tengo derecho a rechazar las líneas que no me gustan y adoptar, porque es importante saber que no solo adoptamos niños, también adoptamos ancestros.
É importante a gente saber que a gente não adota apenas as crianças, nem os ancestrais. Ela tinha uma avó que era aimara, mas ela mesma não se identifica assim, porque ela aprendeu várias outras coisas com essa avó. E daí, em resumo, o que ela quis dizer é para você ter, não precisa aceitar aquilo que você não é, seja quem você é dentro do seu coração. Então, eu... Pode ser? Então, você pode trazer a primeira fala, pode se estender, fazer uma fala maior e depois ela termina com uma fala, tá bom? Tantas perguntas que foram faladas, mas também sentiu que você vai ser, pode falar. Bom, só retomando assim rapidamente a pergunta do morcego, eu acho que a sociologia pode ser vista assim como uma pedagogia, a antropologia mesmo, né? Nos dá também possibilidades de experimentar lugares diferentes, de aprender, né? De lidar com o corpo, de lidar com ideias, com conceitos, outros, e através de experiências muito específicas, delimitadas, corporais também, que envolvem o nosso, talvez uma das grandes formas de pesquisar, que é a etnografia, né? Então eu acho que a gente acaba fazendo com que muita coisa também passe pelo nosso corpo como antropólogo. Acho que a sociologia também, de certa forma, te propicia essas possibilidades, talvez com menos ênfase ou de forma menos radical, talvez, mas da forma como eu entendo que está proposto no trabalho da Sílvia, a sociologia da imagem é uma pedagogia, né? Tem uma proposta metodológica aí, tem uma força metodológica e que nos dá possibilidades de expandir, né, o nosso olhar e expandir o que a gente está vendo, né? Existe uma construção do olhar de quem faz, né? Aí tem toda esse contexto do criador de imagens, do fotógrafo, do filmmaker, do cineasta, né? Do autor, do pintor, mas também aquilo que está sendo plasmado também nos fala, né? Nos fala sobre uma realidade específica, que sujeitos são esses que estão sendo plasmados, né? Que ideias são essas? Eu acho que uma das coisas também mais interessantes é pensar o trabalho do Guamán Poma de Ayala, como a Sílvia faz, como uma teoria visual do colonialismo, né? E que a força do trabalho dele está justamente nos desenhos, não está na escrita, né? Isso foi para mim uma ideia, tipo, nossa, legal, né? Então, acho que a gente tem que caminhar por certas grietas, certos interstícios, né? Por onde a gente pode ir encontrando coisas que a gente não encontraria obviamente, a gente vai também viciando o nosso olhar, né? Então, tem uma inquietação aí metodológica que deve nos acompanhar, né? Eu acho que tem uma inspiração forte nesses diálogos com a Sílvia Rivera Cusicanqui. Obrigada. Da hora, da hora, da hora. Obrigada por todas estas conversaciones, pero creo que hay una inquietud que es lo cheje, es vivir en la contradicción y no molestarse ni dolerse en el corazón por la contradicción. Todos vivimos la contradicción de un origen y otro. Y la teoría visual la han trabajado muchos pintores, artistas gráficos, Guamán Poma, Martín Chambi y los que están vendiendo cómics. O sea, la imagen hace comprender la realidad a veces más que las palabras.
y yo estoy de acuerdo con que seamos plurales también en música, en imagen y en escritura. Eso. Muito obrigada. Eu queria só encerrar com uma inquietude que eu estou sentindo, que é sobre o que é o Tchehe, né? É essa pluralidade, seja das músicas, inclusive dos gibis que estão sendo vendidos aqui, das imagens como um todo. Não é algo singular, é algo plural, que é importante vocês saberem. Família, queria lembrar vocês que não acabou, tá? Prestigiem, passem nas banquinhas, comprem os livros.